Olá, querido, a graça e a paz do nosso Deus. Muito bom dia para você. Chegamos domingo, um domingo, dia do Senhor, momento em que nós temos para chamarmos de dia dele, que nós meditamos na palavra, estamos em comunhão uns com os outros. E neste dia eu quero partilhar um texto com você. Peço que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Jesus ali encerrando o sermão da montanha. E eu quero tratar desse texto com você nesta manhã de domingo. Mateus capítulo 7, os versos de 24 a 27. Texto conhecido da palavra de Deus. Ele vai falar sobre alguns terrenos e sobre algumas pessoas, né? Vai falar do homem prudente, falar do homem insensato, do homem que constrói sobre a rocha e do homem que constrói sobre a areia. O que nós temos que sabemos é que ambos construíram algo e ambos construíram em algum terreno. Em nenhum momento eles deixaram de fazer alguma coisa. Mas existe um momento em que ele vai falar do homem que foi prudente, sábio, diligente, inteligente, e o homem que foi insensato, o homem que não prestou atenção. Então eu quero tratar com você nesta manhã sobre a rocha, sobre fundamentos. O texto de Mateus 7 vai começar dizendo que existe um homem em que ele foi prudente e ele construiu sua casa sobre a rocha. Vieram os rios, transbordaram os rios, vieram os ventos, deram contra aquela casa e a casa não caiu, porque ele estava firmado na rocha. Porém, existe um homem insensato, em que ele construiu a sua casa, porém sobre a areia. Vieram os rios, transbordaram os rios, vieram os ventos, deram contra aquela casa e a casa veio ao chão porque não estava firmada na rocha. O que nós podemos entender é que existe a necessidade e a ideia em que precisamos ter o fundamento, né? Nós precisamos ter um fundamento daquilo que nós fazemos. Por muitas vezes nós padecemos, sofremos mais, porque sofrimento é inerente ao ser humano, né? Todos nós que vivemos nessa terra, nós estamos passíveis de sofrer, de passar por momentos complicados, de alegrias, né? De momentos que nós sentimos grande alegria, um extravasamento de uma felicidade, mas também de momentos difíceis, complicados. E a primeira coisa que nós temos que compreender acerca desse texto é que a rocha, aquilo que o homem colocou sua casa em cima, é Cristo. Solos Cristo, o fundamento da reforma protestante e os seus ensinamentos, né? Então é Cristo e aquilo que ele ensinou aos seus discípulos, ele ensinou à multidão, porque o texto vai falar, quando ele vai dizer que os muitos discípulos o abandonaram. O texto de João fala sobre isso, em que Jesus fala: mais alguém quer me abandonar, porque os muitos estavam deixando Jesus. Muitos estavam deixando ele para fazer outras coisas. E ele pergunta: mais alguém deseja me deixar? E aí ele escuta dizendo que para onde iremos nós, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então, quando nós falamos de fundamento, quando nós falamos sobre construir algo, um terreno sólido, é Cristo, é os seus ensinamentos, né? Nós entendemos que na cultura judaica, o texto, a expressão rocha, monte, traz a ideia de segurança, né? Traz a ideia de algo que você pode confiar, né? Então, assim como nós temos no Salmo 119, verso 105, vai dizer que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, o fundamento que nós temos que manter a nossa vida, ela está baseada no conhecimento na palavra do Senhor, né? O outro texto vai dizer que o meu povo padece, sofre, porque falta conhecimento mesmo. Então, por muitas vezes nós padecemos porque nos falta conhecimento. Porque na palavra de Deus, que é a palavra que é atual, mesmo escrita há 2000 anos, né, mesmo escrita há tanto tempo, ela contém ensinamentos, ela é a palavra de Deus para o que nós passamos hoje. Então, quando fala sobre fundamento, quando fala sobre uma vida alicerçada em Cristo, a primeira coisa é que essa rocha em que o texto se retrata, essa segurança em que o texto fala que foi construída a sua casa, é a palavra do Senhor e próprio Cristo. Charles Spurgeon, um teólogo inglês, vai dizer que a fé que não muda a vida não pode salvar a alma, porque a nossa fé, o nosso conhecimento em Cristo reflete as nossas ações diárias. Então, quando Jesus chama as pessoas e fala: olhem, o homem prudente, ele constrói sobre a rocha, porque ele sabia que tinha pessoas que construíam sobre a areia, e quando vem a tempestade, a casa cai porque não tem segurança. Nós podemos trazer uma comparação em uma árvore.
Uma árvore que tem uma copa bonita, uma árvore que é frondosa, que tem frutos, mas ela não tem raiz. Qualquer coisa que chega, leva aquela árvore, porque ela não tem raiz. Mas aquela árvore que tem raiz profunda, ela vai passar por vendavais, ela vai passar por tormentos, mas ela continua firme. Pode cair um galho, outro, mas ela continua firme porque ela está enraizada. Então a primeira coisa, querido irmão, irmã, você está vendo esse vídeo hoje, nesta manhã que o Senhor nos deu, maravilhosa, é que o fundamento principal das nossas vidas é Cristo. É Cristo e os seus ensinamentos. Mas nós temos nesse texto algumas características, né? Nós temos o construtor, prudente e insensato. Nós temos o terreno que é a rocha, que eu falei agora. O que é a rocha? Cristo. Mas também nós temos a areia, porque o construtor também construiu sobre a areia. Mas o que é areia? A areia, querido irmão e irmã, você que está assistindo, são os valores instáveis desse mundo. A areia é aquilo que as pessoas não podem confiar, né? E o construtor que colocou sobre a areia significa aquele que construiu sobre fundamentos instáveis. O que é um fundamento instável? É o que está hoje e amanhã pode não estar. Aqueles que confiam no dinheiro, aqueles que confiam em sucesso, aqueles que se baseiam numa fé superficial, em uma fé que ela não é profunda. Tudo isso é construir sobre a areia. Construir sobre areia é você entender que você construiu sobre algo em que pode passar. Mas Cristo nos convida a termos uma vida construída na base sólida que é o Senhor. Então nós temos a rocha, que é Cristo, nós temos a areia, que são sentimentos instáveis, daquela pessoa que o texto fala, né? Vocês não têm porque vocês não sabem pedir, vocês são duvidosos em tudo. Então é você estar em um terreno que ele não tem segurança. Até porque as tempestades virão. As dificuldades virão sobre a sua vida e sobre a minha vida. Agora o que vai determinar o impacto é o terreno que eu construí. Então Jesus nos ensina, meus irmãos, que tanto na casa na rocha quanto na areia enfrentam tempestades. Isso significa que todos nós passaremos por provações. A casa sobre a rocha permanece. Está firmada em Cristo, mas não cai. Vai ser abalada, mas não cai. A casa sobre a areia, ela vem à tona. Quem se apoia no que é passageiro não reside as dificuldades da vida. Então, querido irmão, o texto desta manhã, essa meditação que nós temos hoje, é para falar sobre naquilo que você tem construído, no que você tem construído a sua vida, no que você tem colocado a sua segurança, a sua confiança, no que é que você tem confiado, porque o Senhor nos chama para uma confiança na rocha. E quando nós falamos sobre Mateus 7, é importante falarmos sobre um contexto histórico. Jesus está no Sermão do Monte e ele tem várias pessoas ali com ele. E naquele momento ele olha para aquelas pessoas e para aquele ambiente e ele sempre quando pregava, ele utilizava da sua realidade, né? No lugar em que Jesus estava, em um tempo específico, quando não chovia, tinha pessoas que não lembravam que ali já foi um rio, algo do tipo, e construía. Aí vinha a chuva, transbordavam os rios e a água tomava o seu lugar. Então Jesus usou algo que era real para eles. As pessoas, quando estavam num tempo um pouco mais chuvoso, aquele lugar se tornava um riacho, um pequeno lago ali. Mas quando a chuva baixava e quando passavam os momentos de chuva, as pessoas construíam e depois a água tomava o lugar dela. Porque Jesus fala, seja prudente, porque a dificuldade vai vir, mas quando ela vier você vai estar preparado, porque a rocha é o Senhor. Construa a sua vida sobre a rocha. Construa a sua caminhada sobre o que é sólido. Quando as dificuldades chegarem sobre a sua vida, sobre a minha vida, nós estaremos construindo algo que é sólido, construindo algo que permanece, algo que vai durar, porque o Senhor é a nossa rocha, é a nossa salvação. Por isso que o texto fala, eleva meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, querido, que Mateus 7 se cumpra na sua vida, que você medite nesse texto mais um pouco, mas que na sua vida você não construa sobre a areia, que seja um princípio seu construir sobre a rocha, e quando se constrói sobre a areia,
tudo que vem derruba, mas quando construímos sobre a rocha, permanece para sempre. Que Deus te abençoe, que essa palavra encontre o seu coração em nome de Jesus, que você construa sua casa sobre a rocha forte, a rocha firme, que tem nome, que é Jesus. Deus te abençoe, tenha um bom domingo em nome de Jesus, que essa palavra encontre um lugar em seu coração. Deus te abençoe.